O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado aqui por Deus a esta cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu costumo dizer, hoje é dia do Senhor, é um dia muito especial para nós católicos, porque nós deixamos todas as nossas atividades do nosso dia a dia para celebrar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou num domingo, por isso que para nós católicos esse dia é importante. Para aqueles que vão estar ouvindo essa homilia, que está sendo gravada, quem acabou de proclamar o Evangelho foi o Padre Sóstenes, da comunidade Canção Nova. Nós estamos em Nazaré, aqui na Galileia, chegamos ontem e hoje nós estamos celebrando a missa. Provavelmente você deve estar estranhando o Evangelho que foi lido, porque o Evangelho do 32º domingo que nós entramos agora, né? Fala sobre a vinda de Jesus, mas como nós estamos aqui em Nazaré, nós costumamos fazer a leitura do local, do lugar. Não sei se vocês perceberam quando o Padre Sóstenes estava lendo o Evangelho, ele falou bem assim, olha, o anjo Gabriel foi enviado aqui por Deus. Esse advérbio de lugar usado, né? Aqui, nós já tivemos, graças a Deus, a oportunidade de vermos com os nossos próprios olhos o lugar onde aconteceu esse fato do Evangelho que foi lido agora. Então, vocês que estão nos ouvindo, não estranhem, durante esses dias agora, a leitura do Evangelho vai ser sempre lida no local, e é essa leitura que nós vamos fazer.
Mas o que é que nós estamos celebrando neste momento? O dia 25 de março, dia que o anjo Gabriel, ele vem perguntar para Nossa Senhora se ela quer ser a mãe do Salvador. Sempre que eu leio esse evangelho, eu fico imaginando o seguinte: lá no céu se fez um grande silêncio. O Pai, o Espírito Santo, Jesus, a Santíssima Trindade, né? Os anjos que habitam no céu, fez um grande silêncio para ver qual a resposta que essa mulher iria dar. Ela vai aceitar ou não? Deus dá a liberdade ao homem de dizer sim ou não. O que é que ela vai dizer? Porque Nossa Senhora poderia dizer assim: olha, não quero, isso é ilusão, é coisa da minha cabeça, não vou fazer nada disso que vocês estão falando, que você está falando, e sai daqui. Como eu falei para vocês, ali em frente à Basílica, aquela coisa que passou do coração de Nossa Senhora. O que será que está acontecendo por aqui, meu Deus do céu? Um anjo aparecendo para perguntar se eu quero ser a mãe do Salvador. Então, aquela profecia que está no livro de Isaías, que nós acabamos de ouvir, está se realizando na minha vida. Essa pequena, desculpa eu falar assim, a insignificante, a escrava, eu ser mãe, quantos questionamentos podem ter passado? Mas eu disse para vocês, o questionamento não significa falta de fé, é uma questão de compreensão. Eu ser mãe de Deus, como pode uma coisa dessa? Como é que a criatura pode ser mãe do Criador? Que história é essa? E aquele silêncio no céu. E aí quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, eu imagino que lá teve uma grande festa. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, diz que no céu os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende. Então imaginemos que lá no céu teve uma grande festa, porque o Salvador iria se fazer carne no meio de nós para nos salvar. E que festa! Agora no inferno teve tristeza, né? Alegria no céu, tristeza no inferno. Eva, que era virgem, ela teve a oportunidade de ser obediente e ela não foi. Ela ouviu a voz do anjo decaído e passou a desobedecer. A Virgem Maria, ela ouve a voz e vê o anjo, não o decaído, mas o fiel, que veio trazer a boa nova, a boa notícia. Gabriel é aquele que traz a boa notícia. E a boa notícia para a humanidade é essa: Eva vacilou. Por isso o pecado entrou no mundo. E agora? Deus te escolheu para que o Salvador venha para tirar o pecado do coração das pessoas e abrir a porta do céu. Eva desobedece, Maria obedece. Eva diz não, Maria diz sim. Mas eu queria destacar aqui uma coisa, porque geralmente quando nós estamos aqui, o que nós falamos muito é assim, que o Verbo se fez carne, sim, ele veio habitar no meio de nós,
Aí nós imaginamos assim, Deus aqui, né? Jesus aqui, morando, aí todo mundo convivendo com Deus, que maravilha! Deus conosco, como está dizendo aqui na primeira leitura, né? Que uma virgem vai conceber e vai dar à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Aí nós ficamos felizes, Deus conosco, porque ele estava tão distante e agora ele ficou próximo. É tudo verdade. Mas o mais importante da encarnação está escrito aqui na carta aos Hebreus, que nós acabamos de ouvir essa leitura. Hebreus, capítulo 10, do versículo 4 até o 10º. É impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. O que é que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? No templo de Jerusalém, era oferecido um animal, né? E esse animal, quando era oferecido em sacrifício, ele tinha como meta, como símbolo, retirar o pecado das pessoas. Tanto que na Páscoa acontecia justamente isso, né? Aqueles oferecimentos para que todos os pecados da humanidade, do povo hebreu, no caso, dos judeus, fossem retirados. Lá no livro de Levítico fala que quando o animal ia ser oferecido, se colocava o animal ali, antes de matar, a pessoa colocava a mão nele para o pecado da pessoa passar para o animal, para que o animal fosse morto. E aí o homem está reconciliado. Só que veja só, o animal é morto para remir o pecado do homem. O pecado, ela está dizendo ali, nada a ver. É isso mesmo. Um animal foi a alternativa diante da revelação divina que estava acontecendo, porque era assim que os pagãos faziam e também os judeus também acabaram fazendo, porque foi lei, foi Deus que introduziu isso. No livro do Êxodo nós encontramos. Então o animal é oferecido. Mas um sacrifício de um animal não seria suficiente para remir o pecado da humanidade. Porque quem pecou foi o homem. Então tinha que ser um homem. Aqui está um mistério. A reconciliação de Deus, nossa com Deus, ela não se dá com um aperto de mão, não. De repente aqui, como é seu nome? A Lara, eu briguei com a Lara, né? Estamos assim meio que um sem falar com o outro. Aí eu me dirijo a Lara: Lara, você me perdoa? Aí ela diz: sim, eu te perdoo, Padre José Augusto. Aí eu aperto a mão dela, nós damos um abraço ali e está tudo resolvido. Com Deus não é dessa forma, não. A reconciliação tem que passar por um sacrifício. Você pode olhar todos os povos, todas as nações pagãs. É sempre oferecido, quer seja animais, como seres humanos também. Mas eram oferecidos. Lembremos de Isaac, Abraão e Isaac. Vai ser oferecido ali o animal, o filho, né? Deus não permite, e dá um animal, simbolizando Jesus que viria depois. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João Batista dizia. Então, a reconciliação teria que ser pela morte de alguém. Mas um ser humano também não daria para remir o pecado de todo mundo. Um ser humano, ainda mais pecador, ele tinha que não ter pecado.
e tinha que ser um ser humano, mas um ser humano para reconciliar a humanidade diante de Deus, tinha que ter o naipe de Deus. Porque o ser humano nascido de uma mulher normal, o pecado original que vai passando, como Davi diz, o pecado está à minha frente, eu fui gerado no pecado. Então aí vem um pecador para remir o pecado da humanidade? Não. Então Deus teria que ser Deus, mas Deus não morre, Deus é espírito. Então como fazer? Então Deus, ele precisa ter um corpo, é o que está dizendo aqui na carta aos Hebreus, que ele tinha que ter um corpo. Mas para ter um corpo, no mistério, Deus quer que esse Deus, que vai nos remir com a carne humana, ele precisaria nascer de uma mulher. Então Deus poderia fazer assim, ó, tá tudo feito. Mas ele queria que fosse dessa forma. Então tem que ser uma mulher. Mas uma mulher como? Sem pecado. Ela não pode ter pecado. Então, como Deus é Deus, ele pode tudo, ele escolhe essa mulher, ela nasce de Joaquim e Ana, e dentro desse mistério, em vista da paixão e morte de Jesus, quando ela é concebida, o pecado não passa para ela. Por isso que ela é gerada sem pecado. Agora sim ela está pronta para receber e ser mãe de um ser humano, mas que não é simplesmente um ser humano, é Deus também. E aí ela traz a natureza humana, ela nos dá a natureza humana de Cristo. O Pai dá a natureza divina. E agora, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tem duas naturezas, uma humana e uma divina. Agora pode ser oferecido. Aí nós vamos, daqui a uns dias, nós iremos lá para Jerusalém, nós vamos ver aonde aconteceu o sacrifício dele. Para que todos fossem salvos, de Adão até o último. E isso se realizou. Então, ao vir aqui, não lembremos somente aqui em Nazaré, não lembremos somente que Deus veio habitar no meio de nós e ficou conosco, mas ele veio habitar no meio de nós e ficar conosco por um tempo, 33 anos, para se oferecer em sacrifício. A encarnação do Verbo não pode ficar somente na encarnação. É preciso entender que é a encarnação com a morte que salva, que dá vida. Porque lá no paraíso, Deus nos deu vida eterna. Deus não deu a vida eterna para Adão e Eva. Deus não deu a vida para Adão e Eva apenas para que de um determinado tempo eles morressem. Ele deu vida eterna. Vida, tanto que no Evangelho de São João, quando fala vida em abundância, não é abundância porque a pessoa vai ter saúde, vai ter um monte de coisa. É abundância porque não se morre. Ele veio dar vida em abundância, porque a nossa vida não ficou mais em abundância. Aí Deus deu a condição. Se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Vocês entenderam? Ok, entendemos. Então tá certo. Vocês entenderam, né? Entendi. Então vocês vão comer? Não, nós não vamos comer. Ó, Deus dando um entendimento para eles. Quando a serpente vem e começa aquele diálogo diabólico, que não foi um diálogozinho, foi um diálogo diabólico.
Aí ela introduz a tentação, dizendo para Eva: sabe por que ele não quer que você coma desse fruto? Não, é que se você comer, você vai ser igual a ele, vai ser como ele, você vai ser como um Deus. Pronto. Viu que o fruto era de um sabor gostoso, de agradável sabor, foi lá e comeu. Pronto, o homem agora morre. Como Dona Hilda, que morreu ontem, que já coloca aqui na missa, pela intenção dela, como o amigo do padre, como é? Sorré, que faleceu também, por isso que ele veio para cá. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido, nós não iríamos morrer. Mas eles desobedeceram, agora nós morremos. Mas a morte de Jesus na cruz, através da sua encarnação, ele vai nos trazer agora uma nova vida. Nós iremos passar por essa morte, sim, todos nós, mas aqueles que forem obedientes, aqueles que forem fiéis a Deus, irão ressuscitar para a eternidade com Deus. Quem for desobediente e quem não for fiel, vai ressuscitar também. Porque todos nós iremos ressuscitar. Mas só que a ressurreição do obediente, do fiel, é para viver com Deus. A ressurreição daquele que não é obediente e não quer saber de Deus, é para a condenação eterna. Vocês compreenderam? Então aqui nós temos que rezar, agradecendo a Deus pela sua encarnação, pela sua morte, ressurreição e pela salvação que ele nos deu. Se vocês estão aqui, é porque vocês já deram a resposta. E na fidelidade de cada um de vocês, cada um de nós, quando nós passarmos desta vida para outra, como Dona Hilda, nós iremos ressuscitar para a eternidade com Deus. Agora vamos pensar o seguinte: lá na nossa cidade, lá no Brasil, quantos da sua família é fiel? E quantos que estão jogando a salvação que Deus deu no lixo e não querem saber de Deus? Rezemos pela nossa fidelidade, para um dia, quando nós passarmos desta vida, os méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo possa se realizar na nossa vida e nós irmos para o céu. Mas ao mesmo tempo vamos pedir por aqueles da nossa família que estão tão longe. E que no tempo que Deus dá, pelo menos antes de morrer, eles possam dizer: eu aceito e quero ser fiel. Embora o meu tempo seja curto, mas eu quero, nesse pouco de tempo, ser fiel a Deus, para quando ele morrer, para esse mundo, ele ir para a eternidade. Que nesta missa, junto com Nossa Senhora, que o anjo veio trazer a boa nova de salvação, que Nossa Senhora interceda por cada membro da nossa família, para que todos nós um dia possamos nos alegrar na eternidade junto com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.